Sejam bem-vindos a mais este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e eu gostaria de deixar aqui algumas das minhas ideias das razões que levam muitas pessoas a não integrarem hipnose na prática psicoterapêutica. E certamente existem, e há algumas que eu consigo compreender perfeitamente. Uma que me salta logo à cabeça tem a ver com a dificuldade na definição de hipnose ou numa definição unitária de hipnose. Se as pessoas investigarem a história da hipnose, conseguem perceber que há várias teorias explicativas de hipnose. A maior parte dessas teorias está agrupada em dois campos. Ou teorias do Estado, em que dizem que hipnose é um estado alterado, mostrado, modificado de consciência por via de transe e dissociações, ou teorias do não-estado, teorias sociocognitivas ou cognitivo-comportamentais, que dizem que não existe qualquer alteração de consciência. Hipnose é um estado focado de atenção que surge única e exclusivamente por efeito de sugestão e é mediado por variáveis cognitivas e comportamentais, como por exemplo expectativas de resposta, mediação da relação, desempenhar determinados papéis, resposta e assertividade à autoridade, etc. Sendo que depois torna-se difícil para alguém perceber como definir hipnose ou, sobretudo, como é que ele se deve posicionar em termos das teorias da hipnose. Para não falar de que não ajuda o facto da divisão 30 da APA, a Sociedade de Hipnose Psicológica, ou a Sociedade Psicológica de Hipnose, também ao longo do tempo ter mandado cá para fora várias definições ou várias tentativas de unificar várias perspectivas de hipnose numa única definição. Algumas dessas tentativas foram altamente criticadas por vários autores. E daí que é difícil encontrar uma definição do que é hipnose. Depois, eu diria que uma das razões pelas quais muitas pessoas se afastam de hipnose é no facto de ela estar associada a mitos e, sobretudo, a perspectivas de entretenimento. Isto aconteceu porque, a dada altura, na história da hipnose, a comunidade médica e a comunidade psiquiátrica abandonou a prática e o exercício de hipnose e, ao abandoná-la, ela foi apanhada por pessoas que eram entertainers, que eram artistas, que faziam os seus espetáculos e que faziam as suas atuações em feiras, na rua, teatros, etc. E, portanto, hipnose começou a ser vista como uma ferramenta de entretenimento, o que é algo oposto a outros modelos de psicoterapia ou outras abordagens. Por exemplo, ninguém consegue ver meditação, relaxamento muscular progressivo, biofeedback, abordagens de MDR, etc., como serem utilizadas perspectiva de entretenimento. Hipnose, por outro lado, foi, e em alguns aspectos continua a ser, e daí que as pessoas também têm uma tendência para se afastar dessa imagem. Já para não falar que, a dada altura, hipnose foi associada às abordagens de vidas passadas.
Em primeiro lugar, terapias de regressão já existiam e continuam a existir, algumas delas sem utilização de hipnose. Não obstante, hipnose foi associada por algumas pessoas aos fenómenos de vidas passadas e de reencarnações e de viagens de almas, etc. Algo que a investigação já veio a demonstrar que, em termos científicos, regressões a vidas passadas têm tanta validade como síndrome de falsas memórias. Portanto, nós não conseguimos cientificamente comprovar que as vidas passadas existem ou não existem. Logo, a aplicação da hipnose nesse contexto é dúbio. Isso não significa que não haja não haja um público, não haja uma oferta, não haja uma parte de pessoas que procurem hipnose para esses termos e que regressões a vidas passadas continuem a ser publicitadas como sendo uma forma terapêutica. E, portanto, isso também faz com que as pessoas se afastem. Depois, eu diria que a perspectiva de hipnoterapia também é uma coisa que afasta, que pode afastar alguns profissionais. E eu consigo perceber porquê, já que esse termo é bastante iludório. Hipnose não é uma forma de terapia. Ao contrário de outros modelos, hipnose não explica como as psicopatologias surgem, como os sistemas psicológicos se desenvolvem, como de facto a mente humana funciona. A única coisa que as teorias de hipnose explicam, ou procuram explicar, é como e porquê é que hipnose funciona, não como as perturbações funcionam. E, portanto, hipnose não é um modelo de terapia. Hipnose é, sim, um coadjuvante terapêutico, uma abordagem que pode e é integrada noutros modelos de psicoterapia. Mas ao pensar nesta história de hipnoterapia, também faz com que alguns profissionais se possam afastar. Depois, também tem a ver com o desconhecimento daquilo, ou da forma como hipnose pode ser utilizada em contexto clínico e também por pessoas que já a utilizaram. Em primeiro lugar, hipnose é algo que está bastante bem estruturada para ser integrada em diferentes modelos. Historicamente, o primeiro em que ele foi integrado e em que surgiu foi com a psicanálise, já que Freud e Brouwer, os pais da psicanálise, utilizavam hipnose na sua prática, mesmo antes de Freud conceptualizar os princípios da psicanálise. E mesmo quando o fez, houve um período em que ele continuou a aplicar a hipnose até que ele abandonou. Outras pessoas, como Jung e outros analistas, continuaram a utilizar e a desenvolver abordagens psicanalíticas com hipnose. E, portanto, essa junção é aquilo que é conhecido como hipnoanálise. Também, aquilo que é chamado de hipnoterapia cognitiva já surgiu e já tem sido amplamente validada por nomes como Hassan Aladdin e Thomas Dowd e os seus colegas Golden e Friedberg, modelos cognitivo-comportamentais de Stephen Lin e Irvin Kirsch, ou até mesmo o modelo de valência de hipnose ativo-alerta dos nossos colegas espanhóis. E todos esses modelos são modelos em que hipnose é integrada com terapia cognitivo-comportamental. Para além de que muitas das pessoas não se desconhecem que a dada altura terapeutas
bastante conhecidos, nomes reputados da terapia, utilizaram ou validaram a utilização de hipnose nas suas abordagens. Joseph Wolpe, Arnold Lazarus, Aaron Beck, a dada altura, também validou a utilização de hipnose na terapia cognitiva, até porque existem muitas semelhanças entre as técnicas imagéticas e de visualização guiada que acontece na terapia cognitiva. Albert Ellis foi amplamente influenciado pelas ideias de autossugestão de Emile Coué. Outras pessoas, não é? Como Kirsch, como Steven J. Lynn, como Dowd, como Hassan Al-Adin, terapeutas que a altura continuaram a utilizar a hipnose, validaram-na no seu processo de terapia. Muitas pessoas desconhecem isso. Também algo que eu vejo como sendo uma coisa que afasta as pessoas tem sido a dinâmica entre a guerra entre as abordagens ericksonianas, à hipnose e psicoterapia, versus a perspectiva sociocognitiva da hipnose e cognitivo-comportamental. É indiscutível que as abordagens ericksonianas e o trabalho de Milton Erickson popularizou a utilização de hipnose no contexto clínico. Muitas pessoas começaram a querer aprender a hipnose e a utilizá-la em contexto clínico, e quando elas aprendiam as abordagens ericksonianas. Um estilo que muitos dizem que é adequado para a clínica. No entanto, as perspectivas ericksonianas são difíceis de serem colocadas em estudos e de serem validadas, já que elas remetem-se para formas de sugestão indireta, para a ideia de adaptar ou fazer uma terapia à medida de cada paciente, a utilização de histórias, metáforas, analogias, mas também intervenções paradoxais, todos esses pontos que têm extrema dificuldade em serem utilizados em investigação. Portanto, enquanto que Milton Erickson e as abordagens ericksonianas popularizaram ou colocaram a utilização de hipnose na prática clínica ou na prática terapêutica, as abordagens sociocognitivas e cognitivo-comportamentais da hipnose colocaram a hipnose no mapa da investigação como sendo abordagens empiricamente validadas para determinadas condições. Por outro lado, essas abordagens sociocognitivas, cognitivo-comportamentais, disputam muitas das ideias das perspectivas ericksonianas, como, por exemplo, a ideia de que a utilização de métodos permissivos e indiretos é mais eficaz do que sugestões diretas. E isto, em termos de investigação, não existem diferenças estatisticamente significativas entre sugestões diretas versus sugestões indiretas. O que significa que ambas são igualmente eficazes. Não há uma perspectiva que seja superior à outra. Por outro lado, algumas das ideias de Milton Erickson e da sua forma de fazer terapia também foram altamente criticáveis e podem ser criticáveis às luzes daquilo que é a atualidade em termos da realização de psicoterapia, e que daí também seja uma disputa para alguns terapeutas se afastarem da utilização de hipnose. Já para não falar de que, enquanto perspectivas sociocognitivas e cognitivo-comportamentais de hipnose são modelos
manualizados, estruturados, standardizados, que podem ser repetidos e utilizados em fases, as perspectivas ericksonianas já não o são. Elas provêm das ideias de Milton Erickson e da sua forma de fazer terapia, que nunca foram devidamente manualizadas, standardizadas e investigadas. Isso fez com que existisse um conjunto de ramos diferentes de abordagens ericksonianas. Por exemplo, Ernest Rossi tem a sua perspectiva, tem a sua forma de fazer a abordagem ericksoniana. Jeff Zeig tem a sua forma particular de fazer a abordagem ericksoniana. Stephen Gilligan tem a sua forma. Stephen Langton tem a sua forma. Bill O'Halloran tem a sua forma. Embora todas estas pessoas possam partilhar de alguns princípios comuns, a sua forma de fazer e de conceptualizar a abordagem ericksoniana é diferente. O que também aí pode causar algumas resistências ou algum afastamento em termos da utilização de hipnose. E depois também tem a ver com o facto de que muitas pessoas não sabem que para investigadores sociocognitivos e cognitivo-comportamentais, hipnose é algo que precede a psicoterapia e que até precede algumas intervenções cognitivas e comportamentais, especialmente na forma como Antoine Libidinot e Hippolyte Bernheim conceptualizavam e utilizavam a hipnose. Aliás, Bernheim utilizava algo que se chamava Suggestive Therapeutics, portanto, terapêutica sugestiva. Para Bernheim, hipnose era produzida pelo efeito direito de sugestão no contexto social de uma intervenção entre paciente e terapeuta. E que, portanto, muitos dos efeitos, muito daquilo que é a psicoterapia é aquele que Bernheim fazia como Suggestive Therapeutics, mas que muitos terapeutas também se afastam da ideia de utilizarem isso, porque acham que é persuasão, manipulação, o lado negro da psicologia, da psicoterapia, etc. Dark side. Quando, se as pessoas perceberem, se as pessoas virem bem, todos os modelos de psicoterapia têm uma componente sugestiva, de influência, de persuasão. E todos nós somos pessoas sugestionáveis que continuamos a ser todos os dias da nossa vida. Portanto, nós respondemos a sugestões. Nesse sentido, podemos sempre estar abertos à utilização destas metodologias. Isto eram apenas algumas das minhas ideias sobre as dificuldades para algumas pessoas em integrarem hipnose na sua prática terapêutica. Obrigado por assistirem a este vídeo. Se estes conteúdos forem do vosso apelo, subscrevam o canal, partilhem, fiquem bem e até uma próxima.